Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bem, trazendo mais um vídeo aí, agora o vídeo da hora da verdade, né? Onde estaremos fazendo a correção aí da prova para engenharia mecânica do estágio de adaptação de oficiais em engenheiros da aeronáutica, prova que foi realizada aí na última semana, né? Porém, né, a gente sabe que é para assumir em 2022, né? Por isso que leva este ano de 2022, ok? Mas já deixa eu adiantar aqui para vocês, eu sei que vocês são ansiosos, há questões que são passivas de recurso? Sim, há uma questão que falaremos mais à frente aí na resolução, o porquê que essa questão deve ser anulada, tá? E falaremos ali, explicaremos justamente para que você possa entrar com recurso. Lembrando que se você não entrar com recurso contra uma questão, a banca não vai alterar por si mesma, tá, o gabarito. Ela vai entender que está certo e vai embora. Ela não vai parar para olhar os erros que ela cometeu, não, ok? Então você deve entrar com recurso contra essa questão. Lembrando que eu estarei disponibilizando o PDF com a resolução completa, detalhada, lá no material da aeronáutica, tá? Caso você queira, segundo o link da descrição. Porque no primeiro link da descrição eu vou deixar aqui o link do modo turbo, que inclusive eu tinha orientado ali os meus alunos a estudarem através deste material, por ele ser um material mais robusto, né, com um nível mais elevado. E justamente aquilo que eu comentei, né, que as provas dos concursos estão muito se baseando nas provas da Petrobras, não deu outra, beleza? Então quem estudou através do modo turbo lá se deu bem. Então primeiro link, modo turbo, segundo link, material da aeronáutica, onde estarei disponibilizando o PDF com a resolução completa, a resolução que estaremos fazendo aqui, beleza? Galera, mas desde já gostaria de pedir o seu like para que você contribua para o crescimento desse canal, que você compartilhe aí com seus grupos de estudo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para que assim que postarmos novos vídeos, o YouTube venha te informar e você possa prosseguir com os seus estudos, beleza? Então vamos lá para a resolução da nossa prova. Questão de número 31, ele diz o seguinte, questão de metrologia, e ele diz assim, ó, sabe-se que não existem sistemas de medição perfeitos. Aspectos tecnológicos forçam que qualquer sistema de medição construído resulte em medições imperfeitas. Suas dimensões, forma geométrica, material, propriedades elétricas, ópticas, pneumáticas, etc., que não correspondem exatamente ao ideal. Enfim, ele fez ali, enfeitou o pavão, falou sobre as medições, né? E o que nos interessa é isso aqui, ó. A sequência que apresenta corretamente os erros que basicamente definem o erro de medição é: alternativa A, casual, banal, trivial; B, pontual, contínuo, intermitente; C, sistemático, aleatório, grosseiro; e D, simples, composto e excepcional. Então ele quer aí que você tenha o conhecimento, né, básico da parte de metrologia que trata de erros, né, que você consiga identificar ali quais são os erros que são identificados, os tipos de erros identificados. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Quando efetuamos uma medição, estamos sujeitos a diversas formas de erros, dentre os quais podemos citar. Então, vou citar aqui os mais conhecidos, tá? Temos o erro aleatório, que é o resultado de uma medição menos a média, que resultaria de um infinitivo número de medições do mesmo mensurando, efetuados sob condições de repetitividade, em função de que apenas um finito número de medições pode ser feito. É possível apenas determinar uma estimativa do erro aleatório. Então temos aí o erro aleatório. Também temos o erro sistemático, que é a média que resultaria de um infinito número de medições do mesmo mensurando, efetuadas sob condições de repetitividade, menos o valor verdadeiro do mensurando. Analogamente ao valor verdadeiro, o erro sistemático e suas causas não podem ser perfeitamente conhecidas. Conhecemos agora o segundo erro, sistemático. Temos o próximo, que é o erro grosseiro. Este erro é causado por falha humana na operação do instrumento ou interpretação errônea de resultados obtidos.
como exemplo, erro ao ler a posição na escala. Então, conhecemos o terceiro erro, que é o erro grosseiro. O próximo erro, o quarto erro, é o erro acidental, que ocorre em função de um mesmo operador não conseguir repetir os mesmos resultados numa mesma medição. E o próximo erro, que é o erro de inserção, ocorre ali na montagem de um sistema de medição onde utilizam-se mais de um instrumento, gerando perdas devido à resistência dos materiais e à acumulação de incertezas devido ao número excessivo de materiais. E também temos o erro de paralaxe, que ocorre através da observação errada do valor na escala analógica do instrumento, devido ao ângulo de visão. Esta não ocorre, por exemplo, em instrumentos digitais. Então, os instrumentos digitais estão isentos ali do erro de paralaxe. Tá? Então, vimos aí 6 tipos de erros. E podemos identificar aqui nas alternativas que a alternativa que possui alguns dos erros que acabamos de citar é a alternativa C, que possui erro sistemático, aleatório e grosseiro. Então, a alternativa, ou melhor, a questão de número 31, a alternativa correta, a alternativa C, de casa. Próxima questão. Questão de número 32. A corrosão é definida como sendo o ataque destrutivo e não intencional de um metal. Esse ataque é eletroquímico e normalmente tem seu início na superfície do material. Um dos grandes problemas da corrosão metálica é a sua proporção significativa em termos econômicos. Sobre corrosão, informe se é verdadeiro, V para verdadeiro, ou F para falso, o que se afirma. Então nós iremos analisar cada uma das afirmativas separadamente, tá? E poderemos indicar ali quais são verdadeiras e quais são falsas, e ao final iremos determinar a sequência correta. Na alternativa A ele fala que é VF, Alternativa B, FV. Alternativa C, VV, FF. Alternativa D, FFVV. Vamos então para a resolução, aqui analisando a primeira assertiva, onde ele fala assim, que a corrosão intergranular ocorre preferencialmente no interior de grãos. Bem, é no interior, é dentro dos grãos que ocorre esse tipo de corrosão? Bem, a corrosão intergranular, ou também conhecido como intercristalina, acontece entre e não no interior, e não dentro dos grãos da rede cristalina, e se dá a corrosão devido aos contornos que se tornam bastante reativos, como podemos ver aí através da representação abaixo. Portanto, a primeira afirmativa é falsa. A segunda afirmativa, ele fala que a corrosão galvânica ocorre quando dois metais ou ligas que possuem composições idênticas são acoplados eletricamente, ao mesmo tempo em que são expostos a um eletrólito. Olha só, a corrosão galvânica, que é também conhecida ali como corrosão bimetálica, é um processo eletroquímico que ocorre quando metais distintos e não idênticos, como ele citou, ok? Entram em contato elétrico através de um mesmo eletrólito. Basicamente, o metal começa a corroer o outro. Quando isso acontece, o metal mais nobre, polarizado catodicamente, começa a sofrer menos corrosão do que o normal. Em contrapartida, o metal menos nobre, polarizado anodicamente, daí vem aquele nome, anodo de sacrifício, conhecido muito ali na área naval, começa a sofrer corrosão de forma mais acelerada que o normal, principalmente na região de junção com o metal mais nobre. Portanto, a segunda assertiva também é falsa. Só com essas duas informações a gente já poderia matar ali a questão, Bem, partindo aí para a terceira assertiva, onde ele fala o seguinte, que a corrosão por pits é uma forma muito localizada de ataque por corrosão, onde pequenos pits ou buracos se formam no material. Normalmente eles penetram para o interior do material a partir do topo de uma superfície horizontal, segundo uma direção
praticamente vertical. Vejamos. A corrosão por pits é uma forma de corrosão extremamente localizada, que leva à geração de pequenos furos no metal, de acordo com o que foi citado, né, na afirmativa. A ruptura localizada da camada passiva e o ataque corrosivo restrito a um ou mais pontos pode levar à perfuração da superfície exposta do aço, e isso denomina-se corrosão por pit, como podemos ver um exemplo ao lado de um material sofrendo esse tipo de corrosão. Portanto, é verdadeira a terceira assertiva. Analisando a última assertiva, a quarta e última, né, onde ele fala o seguinte, que várias ligas metálicas, especificamente alguns aços, experimentam uma redução significativa na sua ductilidade, lembrando que ductilidade é a capacidade que o material tem de se deformar plasticamente sem se romper, e no seu limite de resistência à tração quando átomos de hidrogênio penetram no interior do material. Esse fenômeno é apropriadamente chamado de fragilização por hidrogênio. Os termos trincamento induzido pelo hidrogênio e trincamento sob tensão devido ao hidrogênio também são algumas vezes usados. Olha só, essa afirmativa está perfeita, é correta, tá? Acrescentando aqui, temos que o hidrogênio interage com a maioria dos metais por uma série de mecanismos, resultando em modificações das propriedades mecânicas, que levam a fraturas frágeis e altamente danosas. Os problemas relacionados com a presença de hidrogênio, se bem que descritos há muito tempo, tiveram grande avanço nos últimos anos, principalmente em relação aos aços, com a utilização intensiva de estruturas soldadas e de aços de alta resistência. Portanto, é verdade o que se diz aí na quarta assertiva. Portanto, a sequência correta é a sequência da alternativa D. Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos então para a próxima questão, questão de número 33. Onde é dito assim, ó, nos motores de combustão interna de 4 tempos, o pistão desloca-se 4 cursos, isto é, 4 vezes, que corresponde às 2 voltas no eixo do motor, para que se complete um único ciclo. Observe as imagens da sequência de etapas que completam um ciclo de trabalho. Então temos aí o movimento, né, dos pistões, e ele prossegue assim. A sequência que apresenta a identificação correta dos tempos do curso, segundo a ordem da ilustração da esquerda para a direita, está indicada em alternativa A, iniciação, intermédio, ação, reiniciação. Alternativa B, entrada, circulação, transferência, saída. Alternativa C, admissão, compressão, expansão e escape. Alternativa D, abdução, compactuação, circulação e retomada. Bem, eu fico surpreso assim com a imaginação, né, que a banca tem para criar alguns termos, mas vamos lá compreender aí o que cada uma das figuras apresentadas aí está indicando, tá? Então olha só, vamos pegar aqui a nossa primeira figura e você vai observar o seguinte, tá meio apagadinho, mas acho que dá para você ver, tem uma setinha do lado que está indicando sentido para baixo, tá? Significando que o pistão está no sentido descendente, tá? Ele vai estar fazendo esse movimento aqui, ele vai estar descendo. Bem, observe que a válvula de admissão está aberta, enquanto a outra está fechada. Assim, o pistão irá se deslocar do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Devido ao movimento do pistão, origina-se uma sucção que causa um fluxo de gases através da válvula de admissão, permitindo o preenchimento do cilindro com a mistura combustível-ar, tá? Esse processo nós damos o nome de admissão. Agora a figura 2, se você observar, né, já temos ali a mistura, né, de ar mais combustível dentro do cilindro. E se você observar, do ladinho temos a setinha para cima, que vai indicar esse movimento aqui. E observe o seguinte,
As válvulas ou as duas válvulas estão fechadas e no interior do cilindro há gases. O pistão se desloca do ponto morto inferior ao ponto morto superior, provocando a compressão da mistura combustível-ar. Por isso, esse processo vai receber o nome de compressão. Vamos analisar agora a terceira figura. Aqui você vai observar que o sentido da setinha agora é para baixo novamente. E observe aqui o posicionamento das válvulas. E também dá para você observar as faíscas saindo ali da vela. Observe que as duas válvulas estão fechadas e que o gás foi completamente comprimido na operação anterior. Em motores de ignição por faíscas, ocorre a faísca próximo ao ponto morto superior, justamente provocando ali a ignição da mistura, enquanto que nos motores de ignição espontânea, que não é o caso deste, é injetado combustível no ar quente, dando início à combustão espontânea. Esse processo vai receber o nome ali de expansão ou então de combustão, que é a mesma coisa, tá? Ali você pode ver a vela justamente ali disparando na mistura gás mais combustível, ou ar mais combustível, né, as suas faíscas, produzindo ali a combustão. E o quarto tempo, como você pode ver, novamente agora o movimento do pistão é para cima. Observe que esta válvula está aberta, tá? Então, a válvula de escape está aberta, enquanto que a válvula de admissão está fechada. E como o pistão percorre o cilindro do ponto morto inferior ao ponto morto superior, ocorre a expulsão dos gases queimados para fora do cilindro, para dar início ao novo ciclo de tempo de admissão. E essa operação é o escape. Portanto, está correta aí a alternativa C. Então, admissão, compressão, expansão e escape é a sequência correta, ok? Próxima questão aí de número 34. Os ensaios mecânicos são métodos utilizados para medir uma série de fatores com o objetivo de entender o comportamento dos materiais, e isto é feito por meio da análise de suas propriedades mecânicas em várias condições de uso. Os ensaios mecânicos podem ser destrutivos ou não destrutivos. Nesse sentido, é correto afirmar que um exemplo de ensaio mecânico não destrutivo é o ensaio D. Alternativa A, tração; B, dureza; C, impacto; D, compressão. A respeito dessa questão, eu vou fazer uma observação, tá? Vamos relembrar aqui quais são os ensaios destrutivos e os não destrutivos, e eu vou fazer uma pequena observação aqui que para esta prova não daria problema, mas para uma prova posterior, isso pode ser questão aí de recursos, enfim. Só para você ficar atento a um tipo de questão que você pode encontrar aí pelo meio do caminho, tá? Então, olha só. Os ensaios podem ser também não destrutivos, sendo os mais utilizados o de correntes parasitas, emissão acústica, radiografia, radioscopia, gammagrafia, o ensaio visual, estanqueidade, líquido penetrante, partículas magnéticas e ultrassom, ou seja, são aqueles ensaios que não inutilizam a peça. Você pode utilizar, você submete ela a um determinado ensaio, continua a utilizando normalmente. Já os ensaios destrutivos, podemos citar o ensaio de tração, compressão. De dureza, eu botei 3 asterísticos e eu vou falar o porquê. Prosseguindo, o de dobramento, o de flexão, torção, fluência, fadiga e muitos outros, tá? Eu citei aqui apenas alguns. Alguns autores acabam considerando ali o ensaio de dureza como sendo destrutivo e outros não. Porém, dentre as alternativas apresentadas, o único ensaio que pode ser considerado como não destrutivo é o ensaio de dureza. Isso vai depender muito da peça que você irá utilizar, tá? Se você estiver falando sobre um corpo de prova, tá, que será ensaiado,
Então, nós classificamos ele como um ensaio não destrutivo. Agora, se você for submeter a um ensaio de dureza o próprio corpo e ele tiver uma dimensão ali pequena e você for submeter ele a um ensaio de dureza e aquele ensaio acabar por inutilizar aquela determinada peça, então ele vai ser considerado como destrutivo. Então, alguns autores classificam o ensaio de dureza como não destrutivo e outros consideram como destrutivo. Só salientando isso aí para você ficar esperto quanto a isso. Portanto, está correta a alternativa de dureza. Mas acho que aqui não fica dúvidas, ou não ficam dúvidas, porque os outros ensaios aqui são indiscutivelmente destrutivos, né? Sobrando apenas a alternativa B como alternativa correta, beleza? Próxima questão. Questão de número 35. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que eu estou gravando o vídeo direto, sem pausa. Questão de número 35. Observe a tabela abaixo, que expõe valores de tensão e deformação obtidos. Observação no regime elástico. É um ensaio de tração. Com base nestes dados, é correto afirmar que o módulo de elasticidade deste material em gigapascal é igual a alternativa A, 2, B, 207, C, 200 e alternativa D, 2700. Uma observação, ele está falando sobre regime elástico. Lembra que o regime elástico é a região onde nós temos uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação específica? E é dentro do regime elástico que nós conseguimos determinar o módulo de elasticidade do material, também chamado de módulo de Young, que é quem determina a rigidez do material, né? Quanto mais rígido o material for, menos você consegue deformá-lo. Então, isso significa o seguinte: observe que nós sempre temos aí dois pares, né? Para uma determinada tensão, uma determinada deformação específica. E aí o aluno acaba se confundindo. Ele fala assim: qual que eu devo escolher? Você pode escolher qualquer um par, tá? Desde que seja esteja ali na mesma linha horizontal, tá bom? Você pode escolher qualquer um dos pares, porque ele falou que esses valores, ele afirmou isso para você, que esses valores foram obtidos dentro do regime elástico, tá? Então qualquer um desses tá valendo. Então olha só, até coloquei essa observação aqui para vocês. Como estes valores foram obtidos dentro do regime elástico, podemos utilizar qualquer um dos pares de informações para determinarmos o módulo de elasticidade. Você pode fazer esse teste aí, tá? Eu já fiz e comprovei. Você tem valores ali muito próximos um dos outros. Então pode utilizar qualquer um que você vai encontrar o mesmo resultado. Então vamos aqui utilizar o primeiro. Na verdade, o primeiro é quando você inicia ali tanto a tensão quanto a deformação específica no ponto zero, né? Então vamos usar o segundo par de informações, a tensão de 200 megapascal e a deformação específica de 0,000966184. Lembrando que a deformação específica, na verdade, não tem unidade, né? Porque você divide ali milímetro por milímetro, unidade corta com unidade e fica sem nada. Como que a gente resolve isso? Bem, existe uma relação. Eu vou utilizar aqui, já que ele falou dentro do regime elástico, lei de Hooke, né? Onde ela diz o seguinte, que a tensão ela é o produto entre a deformação específica e o módulo de elasticidade. Agora ficou tranquilo para você determinar que é o módulo de elasticidade. Ele vai ser o quê? A razão entre a tensão normal e a deformação específica. E eu tenho esses dois valores. Basta apenas substituirmos aí e fazermos conta. Bem, então o módulo de elasticidade eu já vou colocar aqui, tá, como potência de 10 para facilitar. Você anda ali com a vírgula, você vai andar 1, 2, 3, 4 casinhas ali para a direita, né? Ou seja, vai multiplicar por 10 a menos 4 e vai facilitar aí a nossa vida. Então a gente vai ter o quê? 200 megapascal dividido por 9,66184 vezes 10 a menos 4. Caramba, como é que eu faço isso? Fácil. Pega o que você pode fazer? Você pode pegar o 200 e dividir ali por 9,7. Acho que fica mais fácil para você. Não sei fazer isso. Faz o seguinte, acrescenta um zero ali no 200, vai ficar 200 mil, e você faz os 200 mil, vai ficar 2.000, e você arredonda esse 9,6, você pode arredondar para
9,7, você anda com a vírgula uma casinha. Então você vai fazer ali 2.000 dividido por 97, fica mais fácil, ok? Então você vai chegar a esse resultado aqui, ó. Você vai ter ali, se você dividir, né, o 200 por 9,66184, você vai chegar em 20,6999, né? E a gente tem ali embaixo esse valor sendo dividido por 10 a menos 4. Aí fica tranquilo, o que a gente faz? Pega esse cara, joga para cima e não esquecendo de trocar o sinal do expoente. E a gente já pode, inclusive, arredondar, né, esse 20,6999, né, a gente pode arredondar esse cara para 20,7. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó, 20,6999 vezes 10 elevado à quarta potência em megapascal. Ou seja, a gente vai ter aí 207 mil aproximadamente megapascal. Só que o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar o seguinte, que ele quer o módulo de elasticidade em gigapascal. E se eu for relacionar gigapascal, que é 10 a nona, com megapascal, que é 10 a sexta, né? O que a gente tem? Eu tenho que o gigapascal, ele é 1000 vezes maior que o megapascal. Por isso que 1 gigapascal é igual a 10 ao cubo megapascal. Agora basta apenas eu fazer o quê? Dividir esse módulo de elasticidade que inicialmente eu descobri em megapascal, divide por 1000, você encontra em gigapascal, ou seja, 207 mil megapascal dividido por 1000, eu vou ter em gigapascal. 207 gigapascal, alternativa B de bola. Beleza? Galera, não esquece de deixar o seu like não, diga aí o que você está achando da correção da prova, é de suma importância, tá? Você interagir aqui com os vídeos também, para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de material. Próxima questão, questão de número 36, questão aí de termodinâmica. Ele fala o seguinte: sobre a lei, ou a segunda lei da termodinâmica, é incorreto afirmar que. Então ele quer a alternativa que esteja incorreta, né? Sobre a segunda lei da termodinâmica. Bem, na alternativa A, ele fala o seguinte, que mostra que é impossível se construir um motor térmico com eficiência de 100%. B, estabelece que sem nenhum agente externo, o calor é transferido do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. Alternativa C, indica em um sentido amplo que todos os processos conhecidos ocorrem em um certo sentido e não podem ocorrer de forma inversa. Alternativa D, o trabalho realizado para a compressão de um gás é plenamente recuperado com a sua expansão, se ele retornar à sua temperatura inicial, mesmo considerando as perdas de energia do sistema. Vamos aqui relembrar então o que diz a segunda lei da termodinâmica? Bem, a segunda lei da termodinâmica pode ser expressa de diversas formas diferentes. No entanto, todas elas são equivalentes e nos apresentam as restrições existentes nos processos termodinâmicos. O primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica é o enunciado de Kelvin Planck, que diz o seguinte: é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos termodinâmicos, tenha um único efeito de converter integralmente em trabalho todo o calor recebido. Ou seja, é impossível se construir uma máquina térmica com 100% de eficiência, né? Você consiga utilizar um determinado nível de energia e você consiga aproveitar todo aquele nível de energia, né? Ou toda aquela intensidade. É impossível que isto aconteça. O segundo enunciado da segunda lei da termodinâmica é o enunciado de Clausius, que diz o seguinte, que é impossível que uma máquina térmica, sem a ajuda de um agente externo, consiga conduzir calor de um sistema para o outro que esteja a uma temperatura maior, ou seja, sempre a temperatura vai tender, né, buscando o equilíbrio térmico, sair
do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Só não acontece isso por uma influência externa, né? Para você fazer com que o corpo que possua menor quantidade de energia desloque essa pouca quantidade de energia para um que já tem muita energia, você precisa de um fator externo, tá? Naturalmente, isto não acontece. A outra forma descrita pela segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que para haver trabalho deve haver um desequilíbrio físico que gere um fluxo de energia, justamente o que acabamos de citar anteriormente, né? Portanto, nós observamos que dentre as alternativas, a que está incorreta é a alternativa D, né? Porque ele falou que o trabalho realizado para a compressão de um gás é plenamente recuperado. Não, não é plenamente recuperado, não. Se ele retornar à sua temperatura inicial, mesmo considerando as perdas de energia do sistema. Então, a alternativa D está incorreta. Na alternativa A, nós já vimos, inclusive nos enunciados, né, que mostra que é impossível construir um motor térmico com eficiência de 100%, e é verdade, isso não existe. Na B, ele fala que estabelece que sem nenhum agente externo, né, já citamos, o calor é transferido do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura, exatamente isso. E na alternativa C ele falou que indica, em um sentido amplo, que todos os processos conhecidos ocorrem em um certo sentido, né, e não podem ocorrer de forma inversa. Isso a gente vê quando começamos a estudar o efeito da irreversibilidade, né? Por exemplo, é um exemplo muito fácil para você entender os efeitos da irreversibilidade, por exemplo, quando você esfrega a sua mão uma na outra, né, nós estamos fazendo um atrito e o atrito está gerando calor. Agora, se você tentar voltar esse processo, por exemplo, o calor não gera atrito, né? Então, a gente consegue entender irreversibilidade através desse exemplo bem fácil aí, tá? Então, alternativa D. Próxima questão, questão de número 37, questão aí que vai ser passiva de anulação, e eu vou te mostrar o porquê. Onde ele fala o seguinte, olha, a maioria das máquinas se utilizam das engrenagens para realizar os seus movimentos. As engrenagens têm o papel de transmitir essencialmente a potência que está sendo aplicada em uma engrenagem para outra. A tal transmissão, por sua vez, tem o intuito de movimentar outra parte da máquina, podendo diminuir ou aumentar a intensidade dessa mesma força. Aí vem o que nos interessa, tá? Quando se tem a necessidade de transmitir movimento para eixos não paralelos, então ele está falando sobre eixos não paralelos, não se aplica engrenagens. Então a gente já consegue eliminar duas alternativas, que é a alternativa A, né, que são as engrenagens cônicas, elas não são utilizadas para a transmissão de eixos paralelos, o sem fim e coroa, ela também não é utilizada para a transmissão de eixos paralelos. E o que vai acontecer? Aonde está o problema dessa questão? Porque ele fala na alternativa B sobre as helicoidais e a alternativa D sobre dentes retos. E a gente tem um problema. Por quê? Porque helicoidal e dentes retos não diz respeito ali à forma da engrenagem, mas à predisposição dos dentes das engrenagens, tá? E observe aqui comigo. Nós temos engrenagens, por exemplo, cônicas de dentes retos e também temos cônicas de dentes helicoidais. Assim como nós temos cilíndricas de dentes retos e temos, cilíndricas de dentes helicoidais e cilíndricas de dentes retos. Então, temos um problema nessa questão. Ele precisaria, por exemplo, falar em engrenagens cônicas de dentes helicoidais para que a alternativa D fosse a alternativa a ser marcada. E outra coisa, ele precisaria especificar, né, se é cônica ou helicoidal. Então ele não especificou, ele só falou sobre a predisposição dos dentes. Então eu marquei aqui para vocês, ó, de acordo com o gabarito, ele falou que é a alternativa D. Discordo plenamente, porque de dentes retos é a predisposição do dente e não o tipo de engrenagem. Ele não falou se é cônica ou helicoidal, ele apenas falou sobre o tipo de dente, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui uma engrenagem cônica de dentes retos,
ela se inclui dentro disso, né? Ela foi realizada justamente ali para transmitir movimento entre eixos não paralelos. Então, essa questão está aí com duas alternativas. Então, não é nem aquela questão que nós poderíamos alterar o gabarito, ela tem que ser anulada porque temos uma ambiguidade aí, tá? Então, essa questão aí passiva de anulação. Como eu acabei de citar lá no início da resolução da prova, se você não entrar com recurso, tá, a banca ela não vai anular essa questão. Próxima questão, questão de número 38. É correto afirmar que uma vantagem do processo de soldagem por arco submerso, amplamente utilizada na indústria metalmecânica, consiste na ou no. Alternativa A, possibilidade de solda sobre cabeça. B, baixo aporte térmico devido ao processo. C, não necessita de remoção de escória. E D, possibilidade de alta velocidade de soldagem e elevada taxa de deposição. Ok, então a gente está falando sobre um tipo específico de processo de soldagem, a saber, o arco submerso. E para resolvermos essa questão bem tranquila, precisamos relembrar aqui como que se dá esse processo, né, suas vantagens, suas desvantagens. Então vamos aqui relembrar sobre o processo de soldagem por arco submerso, que é um processo na qual a união de metais se dá pelo calor fornecido por um arco elétrico entre um eletrodo nu e uma peça. O nome desse processo é devido ao fato do arco, o metal fundido pelo calor, estarem submersos numa cobertura de fluxo granular fusível que os protegem da contaminação pela atmosfera. O metal de adição é obtido do eletrodo, podendo ser complementado por outras fontes, como por exemplo varetas, pós metálicos ou materiais contidos no próprio fluxo de soldagem. São vantagens desse processo: alta velocidade de soldagem, alta taxa de deposição, bom acabamento e soldas com bom grau de compacidade. Já falando sobre as suas desvantagens ou limitações, podemos citar: requer ajuste preciso das peças, limitação para posições plana e horizontal e a tenacidade ao entalhe das soldas por ser baixa. Por isso, está correta a alternativa D, a possibilidade de alta velocidade de soldagem e elevada taxa de deposição. Próxima questão, questão de número 39. Questão aí que podemos ver que é de materiais de construção, né? Observe o gráfico que apresenta a curva tensão versus deformação dos aços 1, 2 e 3, em que a única diferença entre eles é a quantidade de carbono. Os ensaios de tração foram realizados com o mesmo conjunto de parâmetros. A respeito dos materiais 1, 2 e 3, é correto afirmar que: alternativa A, 1, tem menor quantidade de carbono. B, o percentual de carbono é crescente na ordem 3, 2, 1. Alternativa C, C2 tem 0,2% de carbono, 3 tem 0,4% de carbono. E a alternativa D, 3 apresenta maior possibilidade de endurecimento por precipitação. Vamos então à resolução dessa questão. Então a gente consegue observar o seguinte, que de acordo com o percentual de carbono na composição desses três aços, eles possuem comportamento diferente, né, dentro ali desse ensaio, desse teste de tensão versus deformação que foi realizado, né, que está falando ali sobre o ensaio de tração. Então aqui analisando a alternativa A, né, onde ele fala que um tem menor quantidade de carbono. Bem, conhecendo a influência que o percentual de carbono exerce sobre os aços, né, observamos que o material 1 possui uma quantidade maior que a dos outros materiais. Observe que ele é o que menos se deforma e o que possui ali um limite, um maior limite de proporcionalidade. Por isso, está incorreta a alternativa A. Ele não tem menor quantidade de carbono, pelo contrário, ele tem
maior quantidade de carbono. Nós sabemos que o carbono nos aços, ele faz com que o aço fique mais duro, fique mais resistente. Então, ele vai se deformar menos que os outros materiais, que é justamente o que nós observamos no gráfico. Na alternativa B, né, o percentual de carbono é crescente na ordem 3, 2, 1. Pela mesma linha de raciocínio da análise anterior, verificamos que o material 3 possui menor quantidade de carbono que o material 2, né, justamente porque ele se deforma mais para uma menor tensão. E por sua vez, o material 2 se deforma mais que o material 3 e menos que o material 1. Né, como você pode observar, ele tem ali uma faixa intermediária de tensão, consegue se deformar menos que o material 3 e mais que o material 1, né, fazendo com que assim o material 1 seja justamente ali o que tem o maior percentual de carbono. Então, justamente a quantidade ou percentual de carbono na composição desses ácidos é crescente justamente nessa ordem, 3, 2 e 1. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Prosseguindo aí na análise das próximas alternativas. Na alternativa C, ele falou, se 2 tem 0,2% de carbono, 3 tem 0,4% de carbono em sua composição. Bem, é impossível nós conseguirmos fazer aí tal afirmação somente através deste gráfico. Por isso, está incorreta a alternativa C. E para finalizarmos aqui, analisando a alternativa D, ele falou que 3 apresenta maior possibilidade de endurecimento por precipitação. Nós precisamos saber que o endurecimento por precipitação é uma técnica de tratamento utilizada para aumentar a resistência ao escoamento de materiais maleáveis, incluindo a maioria das ligas estruturais, como o alumínio, magnésio, titânio, o níquel e alguns aços inoxidáveis. Por isso, estamos falando aqui de aço carbono, essa alternativa está incorreta. E como já vimos, tá? A alternativa correta é a alternativa B de bola. Deixa eu beber aqui mais um pouquinho de água. Vamos para a próxima questão. Questão aí de resistência dos materiais, onde ele fala o seguinte, observe a ilustração. A barra prismática tem seção transversal circular com diâmetro de 10 centímetros e está submetida a uma força axial de tração. É correto afirmar que esta barra está exposta à tensão de engenharia em megapascal D. Alternativa A, 3,8, B, 9,5, C, 382,2 e D, 955,4. Questão tranquila de resmate, vamos para a resolução sem mais delongas. Separando aqui as informações, já fazendo as conversões pertinentes, tá? Força 30 kN, já converte ali somente para newtons, né? 30 vezes 10 ao cubo newtons, lembrando que cá o prefixo para 1000. O comprimento ele colocou ali, mas nesse momento não nos interessa, né? O comprimento de 5 metros, vamos converter aqui para 5.000 milímetros. O diâmetro de 10 centímetros, aqui sim nos interessa converter 100 milímetros, né? E o porquê? Porque ele pede a tensão em megapascal, lembrando que megapascal é newton por milímetro quadrado. Sabendo que a tensão normal é igual à razão entre a força e a área, nós teremos também, inicialmente, que calcularmos a área. E sabemos que ele falou em diâmetro, então ele está falando sobre uma seção circular. E a área para uma seção circular é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Ou seja, a área é igual a π vezes 100 ao quadrado sobre 4. Portanto, temos aí uma área de 10.000 dividido por 4 vezes π. Ou seja, se considerarmos ali π 3,14, teremos ali a área de 7.850 milímetros quadrados. E nós já sabemos a força, agora basta apenas determinarmos isso. Então a tensão normal ou a tensão de engenharia é igual a 30 vezes 10 ao cubo newtons dividido por 7.850 milímetros quadrados, ou seja, a nossa tensão é de 3,82 megapascal. Está correta aí a alternativa A de aprovado.
Próxima questão, questão de número 41, onde ele fala o seguinte: existem condições de trabalho em que as tensões variam com o tempo ou flutuam entre determinados níveis. Para estes casos, o material pode falhar por fadiga. A fadiga é um processo de redução da capacidade de carga de componentes estruturais pela ruptura lenta do material, através da nucleação e ou avanço de trinca a cada ciclo de carregamento. A fratura por fadiga não ocorre, então ele vai apresentar, né, nas alternativas aí algumas informações a mais sobre fadiga, e ele quer aquele tipo de informação que não diz respeito à fratura que se origina por conta da fadiga. Na alternativa A ele fala: se o carregamento for estacionário. B. Em tensões abaixo do limite de resistência do material. C. Se o ciclo de carregamento atuar em limites inferiores e superiores definidos. D. Se o ciclo de carga envolver somente cargas abaixo do limite de escoamento do material. Vamos então para a resolução dessa questão. Falando então sobre a fadiga de materiais, que é um processo que leva a uma falha mecânica local, causado por um carregamento alternado, variável e geralmente de valor muito abaixo do que uma carga estática que leva à ruptura. A falha mecânica pode ser caracterizada por trincas ou ruptura completa, no caso, após um número suficiente ali de flutuações. Observando a dependência do material e da geometria, pode-se dizer que a fadiga é o local progressiva e cumulativa. Muito esforço, tempo e investimento em pesquisas e ensaios foram demandados para entender e procurar prevenir as falhas mecânicas devidas à fadiga de material. Então, das alternativas, a única que não diz respeito a uma fratura que se origina por conta da fadiga é a alternativa A, que ele fala que aqui, se o carregamento for estacionário. Não, a fadiga está justamente ali relacionada a flutuações nos carregamentos, tá? Oscilações nos carregamentos, o que pode originar a fratura abaixo de um limite, né, que inicialmente tinha sido determinado para o rompimento daquele material. Por isso, das alternativas apresentadas, está correta a alternativa A. Próxima questão, questão de número 42. Quando ligas ferro-carbono austenitizadas são resfriadas rapidamente, ou seja, temperadas, até a uma temperatura relativamente baixa, na vizinhança da temperatura ambiente, é formada uma estrutura monofásica, que não se encontra em equilíbrio. Esta microestrutura é resultante de uma transformação sem difusão da austenita, corretamente denominada alternativa A, ferrita, B, perlita, C, cementita e D, martensita. Vamos então aí para a resolução da questão de materiais de construção, relembrando aqui do nosso diagrama ferro-carbono. Observe o seguinte, olha, aqui nós temos as fases que se encontram em equilíbrio dentro do nosso diagrama ferro-carbono, né, que é a ferrita, temos a austenita e também temos a cementita. Dentro do gráfico também nós podemos encontrar, né, formação de microestruturas que se encontram também em equilíbrio, como por exemplo a perlita, que é a soma da ferrita e da cementita. Porém, para que esse microconstituinte seja formado, né, nós precisamos de tratamentos térmicos que sejam feitos dentro das condições de equilíbrio, o que não acontece com o aço quando ele é temperado. A martensita, ela é uma solução sólida supersaturada de carbono, ou seja, não se forma por difusão. Sua microestrutura é em forma de agulhas, ela é dura, tem estrutura tetragonal de corpo centrado, é uma fase metaestável, por isso não aparece no diagrama, ou seja, ela não está em equilíbrio no diagrama. Na martensita,
todo o carbono permanece intersticial, formando uma solução sólida de ferro supersaturada com carbono, que é capaz de transformar-se em outras estruturas por difusão quando aquecida. É obtida quando se resfria o aço, justamente ali, aquele que foi austenitizado rapidamente até a temperatura ambiente. Então ele se dá dessa maneira aqui. Temos o aço na temperatura ambiente com uma estrutura cúbica de corpo centrado. Elevamos a temperatura deste aço a depender do seu percentual de carbono a uma faixa de temperatura. Ele vai ter a sua estrutura cristalina modificada para a cúbica de face centrada e depois nós resfriamos ele bruscamente. E ao final temos a formação da martensita, né, por um processo adifusional, ou seja, não dá tempo de se formar estruturas que se encontram dentro do equilíbrio térmico, né? Por exemplo, se pegamos esse mesmo aço, aquecemos ele e resfriamos ele lentamente, nós teríamos ali a formação da ferrita e da cementita, né? Para um aço eutetóide teríamos somente perlita. Para um aço hipoeutetoide teríamos ali a ferrita e a perlita. Para um aço hipereutetoide teríamos ali a cementita mais a perlita. Portanto, está correta aí a alternativa D, martensita. Próxima questão, questão de número 43. O ensaio de tração consiste na aplicação de uma força de tração axial num corpo de prova, promovendo a deformação do material na direção do esforço até a fratura. A figura a seguir ilustra a amostra submetida ao ensaio de tração em diferentes etapas da curva tensão versus deformação. A sequência que apresenta corretamente as etapas de deformação indicadas em 1, 2 e 3, respectivamente, ou seja, nessa ordem, está indicada em alternativa A, elástica, plástica uniforme, né, e plástica não uniforme. B, elástica, plástica não uniforme e plástica uniforme. C, plástica, elástica não uniforme e elástica uniforme. E alternativa D, plástica, elástica uniforme e elástica não uniforme. Bem, questão aí bem tranquila que dá para você matar através da observação. Olha só. Bem, aqui nós podemos identificar o seguinte, nessa região aqui, ó. Aqui nós temos justamente a região elástica, onde nós conseguimos visualizar uma proporcionalidade, ainda que pequenininha ali, que está bem juntinho ao eixo da tensão, ao eixo vertical, mas nós observamos ali a formação de um triângulo, né? Onde nós temos a região elástica, onde existe uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação específica. Então, o corpo de prova 1, ele se encontra dentro da deformação elástica. Já aqui, ó, quando nós saímos ali do limite de proporcionalidade, nós vamos até, através desse tracejado vermelho, nós podemos observar que o corpo ele está indo até o seu limite de resistência, fazendo com que o corpo 2 ele esteja dentro da região de deformação plástica uniforme. Então aqui nesse ponto aqui, onde ele finaliza, temos o limite de resistência. Portanto, o corpo 3 ele está justamente ali dentro da região onde temos a deformação plástica não uniforme até aonde irá ocorrer a fratura do corpo ali por conta da estricção, que é a redução percentual da sua seção por conta do seu alongamento, tá? Conforme o corpo ele vai se alongando, essa seção transversal vai se encurtando até que ocorra o rompimento a uma tensão abaixo do que seria o seu limite de resistência. Portanto, está correta a alternativa A, elástica, plástica uniforme e plástica não uniforme é a sequência correta. Próxima questão. 44. Metais com elevada resistência mecânica são desejáveis para diversas aplicações. Dentre estas aplicações, se destaca a aplicação estrutural, em que constantemente se buscam metais com melhores relações peso-resistência, ou peso por resistência.
Para um metal puro no estado recosido, ou seja, que foi submetido a um tratamento térmico de recozimento, não se tem aumento da resistência mecânica com O ou com A. Alternativa A, encruamento. B, refino de grão. C, recristalização. E D, introdução de elementos de liga. Vamos então à resolução da questão. Bem, são fatores que aumentam o limite de resistência dos aços. Temos o aumento da resistência pela redução do tamanho do grão. Temos o aumento da resistência por solução sólida, citando aqui alguns. O aumento de resistência por conta do encruamento. E também temos o aumento da resistência quando adicionamos elementos de liga. Todos os mecanismos citados anteriormente geram estruturas que aumentam essa propriedade, exceto o recozimento, que é usado para fazer com que um aço retorne à sua microestrutura inicial, mesmo que já tenha sido submetido a tratamentos térmicos anteriores ou sofrido deformação a frio. O processo de recozimento ele envolve normalmente 3 etapas, né? A recuperação, a recristalização e crescimento de grão, que estarão presentes em maior ou menor intensidade, dependendo de alguns fatores. Por isso, está correta a alternativa C, a recristalização, justamente por ela fazer parte ali do tratamento térmico de recozimento, tá? Então o recozimento ele vai retirar, ele pode retirar do material justamente aquela propriedade adquirida ali por conta do encruamento, por conta de um outro tratamento térmico. Então ele volta, você faz com que ele volte à sua condição inicial e a recristalização faz parte disso. Então ela não confere ao material ali um aumento de resistência, tá? Então, portanto, está correta a alternativa C. Próxima questão, questão de número 45. A usinagem é o processo de fabricação destinado a dar forma à matéria-prima por meio da remoção de material em forma de cavaco. Formalmente, são utilizados desenhos técnicos mecânicos que descrevem o produto a ser obtido com a usinagem. Então nós temos aí a determinada simbologia, né? Onde nós temos aí a espécie de um triângulo com um tracinho com 1,6. O que isso significa? Bem, a respeito do símbolo ilustrado, amplamente utilizado nesse contexto, é correto afirmar que aponta que a superfície indicada por ele deve ser usinada. Na alternativa A, na profundidade de 1,6 milímetros. B, na profundidade de 1,6 micrômetros ou micrometros. Alternativa C, com rugosidade máxima de 1,6 micrômetros. E alternativa D, com ferramenta com diâmetro de 1,6 milímetros. Então, temos aí um assunto que se é abordado dentro da disciplina pode ser de desenho técnico, também pode ser lá em processos de fabricação. Então, lembrando aqui da simbologia, né, do estado de superfície, nós temos o seguinte, essa representação aqui. O que isso significa? Quando temos, por exemplo, aqui nós temos o número N8, tá? Mas poderia ser qualquer número. O que isso significa? Classe de rugosidade. Existem 12 classes de rugosidade que correspondem a determinados desvios médios aritméticos, né? Classe RA, expressos em microns ou micrometros. Aqui nós temos o tipo de processo de fabricação que foi utilizado. Nesse caso aí, através dessa simbologia, fresado ou fresagem. Aqui embaixo nós temos o comprimento da amostra. Aqui nós temos a direção das estrias e aqui nós temos o sobremetal para usinagem, né? Nesse caso, o numeral 3, à esquerda do símbolo de rugosidade, indica que a superfície fundida deve ter 3 milímetros de espessura, a mais do que a dimensão nominal da cota correspondente. Portanto, assim verificamos que este símbolo indica que a superfície deverá ser usinada com uma rugosidade máxima de 1,6 micrômetros, ou seja,
está correta a alternativa C. Próxima questão. Questão de número 46. É correto afirmar que uma forma extensivamente empregada de se aumentar a taxa de transferência de calor consiste em aumentar a superfície de troca de calor com o emprego de: alternativa A, aletas; B, carbonatantes; C, filme de grafite; e alternativa D, manta térmica. Vamos então à resolução dessa questão. Bem, ele está falando então sobre as aletas, né, que são superfícies estendidas a partir de uma superfície de um objeto, de modo a aumentar a sua taxa de transferência de calor para o ambiente ou vice-versa, por meio do aumento da convecção. Existem inúmeras aplicações para as aletas na engenharia, como transformadores, motores de combustão interna, compressores, motores elétricos, trocadores de calor, dentre muitas outras. Pode-se aumentar a taxa de transferência de calor de um corpo através do aumento de H, né, o que é o coeficiente convectivo, com o uso de sistemas que aumentam a velocidade do fluido que escoa na sua superfície ou que diminuam a temperatura do mesmo. Porém, soluções como estas podem ter custos muito elevados, tornando-as inviáveis. Por isso deve ser ali aplicado um estudo para ver se compensa ou não a aplicação, por exemplo, das aletas. Portanto, está correta a alternativa A de aprovado. Próxima questão, questão de número 47. Em qual processo de soldagem a união é obtida pelo aquecimento dos materiais por um arco estabelecido entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça? A proteção do eletrodo e da zona da solda é feita por um gás inerte, normalmente o argônio, ou mistura de gases inertes, ar e hélio. Ou melhor, argônio, né, e hélio. E metais de adição podem ser utilizados ou não. Na alternativa A ele fala que é o processo TIG, B, MIG-MAG, C, arco submerso e D, eletrodo revestido. Bem, questão tranquila de processos de soldagem, desde que você conhecesse ali os processos descritos. Se você não lembra, eu vou resolver aqui analisando cada uma das alternativas para que você relembre esses conceitos sobre esses processos de soldagem. Bem, na alternativa A ele falou que é o processo TIG, né, que é ali a abreviação para tungstênio inerte gas, né, que é um processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um arco entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a poça de soldagem. A poça de soldagem, o eletrodo e parte do cordão são protegidos através do gás de proteção que é assoprado pelo bocal da tocha. No processo, pode-se utilizar adição ou não. Quando não se utiliza, a gente denomina de solda autógena. Em seu grande desenvolvimento, deveu-se à necessidade de disponibilidade de processos eficientes de soldagem para materiais difíceis como alumínio e magnésio, notadamente na indústria da aviação, lá no começo da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o enunciado da questão se refere justamente a esse processo, o processo de soldagem TIG. Por isso, está correta aí a alternativa A. Vamos ver as outras alternativas, porque como sempre eu tenho dito aqui, o mais interessante de nós sabermos o porquê da alternativa correta é nós sabermos o porquê das demais alternativas estarem corretas, né? Justamente para que você consiga fixar ali melhor o conteúdo. Então, na alternativa B, ele falou que é MIG-MAG. Bem, a soldagem MIG-MAG é um processo de soldagem por arco elétrico entre um metal de base e um consumível em forma de arame, denominado eletrodo não revestido, fornecido por uma alimentação contínua, realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão sob uma atmosfera de proteção gasosa. Falando especificamente sobre o processo MIG, né?
Soldagem com arame protegido do ar atmosférico com fluxo de gás inerte, tá? Por isso que vem de metal inerte gás, MIG. O argônio ou hélio, não tendo nenhuma atividade física com a poça de fusão. A soldagem MIG é indicada para a soldagem de materiais não ferrosos, tais como alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, bronze, dentre outros materiais. Já o processo de soldagem MAG, né, metal ativo gás, é a soldagem com arame protegido do ar atmosférico por um fluxo de gás ativo, né, diferente do processo anteriormente visto. Aqui nós temos o processo realizado por gás ativo, normalmente o dióxido de carbono e ou misturas que interagem com a poça de fusão. Além disso, possuem funções relacionadas à soldabilidade, tais como penetração da chapa a ser soldada e pequena participação na composição química da poça de fusão. A solda MAG é indicada para a soldagem de metais ferrosos. Então, MIG, metais não ferrosos, e MAG, metais ferrosos. Por isso, está incorreta a alternativa B. Já na alternativa C, ele falou arco submerso. Bem, nós já vimos anteriormente esse processo, né? Que é um método no qual o calor requerido para fundir o metal é gerado por um arco formado pela corrente elétrica passando entre um arame de soldagem e a peça de trabalho. A ponta do arame de soldagem, o arco elétrico e a peça de trabalho são cobertos por uma camada de material mineral granulado conhecido por fluxo para soldagem por arco submerso. Não há arco visível, nem faísca, respingos ou fumos. O fluxo para soldagem por arco submerso protege completamente a região de soldagem do contato com a atmosfera. Uma pequena quantidade de fluxo se funde. Essa porção fundida tem várias funções, né? Ela cobre completamente a superfície da solda, evitando a contaminação do metal de solda por gases atmosféricos, dissolve e, portanto, elimina as impurezas que se separam do metal fundido e flutuam em sua superfície, e também pode ser o agente de adição de certos elementos de liga. A combinação de todos esses fatores resulta em uma solda íntegra, limpa e homogênea. Por isso, também está incorreta a alternativa C. E para finalizarmos, na alternativa D, ele falou eletrodo revestido, que é o processo mais amplamente utilizado na indústria, né? Que é um processo que produz a coalescência entre metais pelo aquecimento deste com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e as peças que estão sendo unidas. O eletrodo revestido consiste em uma vareta metálica chamada de alma, trefilada ou fundida, que conduz a corrente elétrica e fornece metal de adição para o enchimento da junta, recoberta por uma camada formada pela mistura de diferentes materiais que formam o revestimento do eletrodo. Portanto, também está incorreta a alternativa D. E como já vimos, né, o enunciado da questão se refere nada mais nada menos do que ao processo TIG, tungstênio inerte gás. Próxima questão, galera. Questão aí, inclusive eu comentei sobre essa questão que a banca que elaborou essa questão para a aeronáutica, ela simplesmente copiou a questão lá da Petrobras, ok? Questão aí de número 48. Tratamento térmico é o conjunto de operações de aquecimento e resfriamento a que são submetidos os aços sob condições controladas de temperatura, tempo e atmosfera e velocidade de resfriamento, com o objetivo de alterar as suas propriedades ou de conferir-lhes determinadas características. Observe o gráfico abaixo. Considerando a sequência de resfriamento de um aço endurecível por precipitação descrita no gráfico, é correto afirmar que a microestrutura obtida com este tratamento térmico é composto por alternativa A, 100% perlita, B, 100% martensita, C, 50% perlita mais 50% martensita, D, 50% ferrita e 50% martensita.
Bem, então vamos entender aqui, você observa o seguinte, que nesse gráfico você tem aí uma curva que nós chamamos de curva TTT, né, ou cotovelo. Bem, e nós precisamos conhecer algumas regiões justamente para que nós possamos determinar qual foi a microestrutura formada por conta deste tratamento, tá? Então vamos aqui pegar a curva TTT apresentada na questão. Você precisa aqui cortar ela justamente nessa região aqui, ó, no meio dela. Por quê? Acima dessa região, observe o seguinte, quando nós temos a indicação que este material saiu da temperatura ali acima de 700, né? Nós temos ali que este material ele foi austenitizado e você observa que ele foi resfriado, né? Até que se mantém a temperatura deste material até que ele corte o cotovelo acima da metade dele. E por que isso nos é interessante? Porque acima dessa metade nós temos a formação da perlita e abaixo nós temos a formação da bainita. A saber, acima nós temos, próximo ali à linha, nós temos a perlita grosseira e mais próximo a essa linha horizontal que corta a metade, nós temos a perlita fina. Agora, analisando a parte de baixo na formação da bainita, próximo a esta linha horizontal, nós temos a bainita superior e mais abaixo nós temos a bainita inferior. E como você pode observar, o resfriamento rápido ele é realizado a partir da região onde se formou a perlita. Como você pode verificar aqui, ó. Então nós tivemos a formação da austenita, resfriou-se, fez com que ela permanecesse a essa temperatura até que ela cortasse a parte superior do cotovelo e aqui se resfriou rapidamente. Portanto, ao final aqui nós teremos a perlita grosseira, mas teremos somente perlita. Por isso está correta a alternativa A, 100% perlita. Próxima questão, questão de número 49. A resistência mecânica e a dureza de algumas ligas metálicas podem ser melhoradas pela formação de partículas extremamente pequenas e uniformemente dispersas de uma segunda fase no interior da matriz da fase original. Isso deve ser obtido mediante tratamentos térmicos apropriados. O fenômeno responsável por este mecanismo de aumento de resistência é corretamente denominado alternativa A, dopagem, B, precipitação, C, escoamento e D, encruamento. Vamos então aí à resolução dessa questão. Bem, ele está se referindo ao endurecimento por precipitação, que consiste ali em um tipo de tratamento térmico que busca precipitar uma segunda fase no material na forma de precipitados finos e bem distribuídos a partir de uma solução sólida supersaturada com o objetivo de aumentar a resistência mecânica. Os precipitados, por sua vez, funcionam como uma barreira ao movimento de discordâncias, de forma que maior energia é necessária para a continuidade da deformação do material. Este tipo de tratamento, porém, não pode ser realizado em qualquer situação. Primeiramente, devemos ter um grande nível de solução sólida de um elemento no outro. E a solubilidade do elemento B em A deve decrescer rapidamente com a temperatura. Além disso, o precipitado a ser formado deve ter uma elevada taxa de nucleação. Portanto, de forma resumida, devemos ter um material que seja monofásico em altas temperaturas e bifásico em baixas temperaturas. O processo de endurecimento por precipitação envolve 3 processos, a saber, solubilização, têmpera e envelhecimento. Por isso, está correta a alternativa B, precipitação. Beleza? Próxima questão, questão aí de número 50, faltam apenas 10 questões agora, tá? Galera, deixa o seu like aí para dar aquela moral pro canal, tá? Lembrando que a resolução completa em PDF
Eu vou deixar lá no material da aeronáutica o segundo link da descrição, porque o primeiro link é o link do modo turbo Petrobras, ok? A combustão é um processo químico exotérmico de oxidação de um combustível. Para que o combustível reaja com o oxigênio do ar, necessita-se de algum agente que provoque o início da reação. Quanto à ignição, os motores de combustão interna são divididos em dois tipos fundamentais. Então, temos o tipo 1 e o tipo 2, que veremos aí posteriormente as suas definições. A esse respeito, é correto afirmar que os tipos 1 e 2 são denominados respectivamente motor. Então ele quer exatamente nessa ordem. Alternativa A, Otto e diesel. B, diesel e Otto. C, álcool, gasolina. E D, gasolina, álcool. Vamos agora à resolução dessa questão. Bem, tipo 1. Nesses motores, a mistura combustível-ar é admitida, previamente dosada ou formada no interior dos cilindros, quando há injeção direta de combustível, e inflamada por uma faísca que ocorre entre os eletrodos de uma vela. Poxa, ele já deu a dica aí, né? E já vimos isso anteriormente. Bem, ele está falando sobre o motor Otto, né? Que é justamente ali, nesse motor, no motor Otto, como podemos ver aí através da representação ao lado, a fagulha, faísca elétrica é fabricada pela vela de ignição. O combustível resulta de uma mistura com o ar fora da câmara de combustão. Diferentemente dos demais motores, o ciclo Otto de 4 tempos admite mistura de ar e combustível. O motor a explosão faz o uso da gasolina como combustível, realizando a queima de uma mistura de vapor de gasolina e ar dentro de um cilindro. Por esta razão, é também conhecido por motor de combustão interna. Quando a mistura de ar com combustível queima, formam-se gases quentes. Portanto, o tipo 1 é o motor Otto. Já no tipo 2, obviamente, né, vai ser o motor diesel. E ele diz o seguinte: nesses motores o pistão comprime somente ar até que o mesmo atinja uma temperatura suficientemente elevada. Quando o pistão aproxima-se do ponto morto superior, injeta-se o combustível, que reage espontaneamente com o oxigênio presente no ar quente, sem a necessidade de faísca. A temperatura do ar necessária para que aconteça a reação espontânea do combustível denomina-se temperatura de autoignição. Bem, ele está falando, né, como já citei, sobre o motor diesel, que é uma máquina que transforma energia térmica em mecânica. Essa energia é obtida a partir da combustão diesel dentro do cilindro do motor, que por sua vez é similar ao ciclo Otto que já vimos anteriormente, tendo o mesmo princípio de admissão, compressão, combustão e descarga. Contudo, o motor a diesel utiliza uma compressão mais elevada, inflamando o combustível em vez de usar a vela de ignição. Seu funcionamento começa com a ignição do motor. Devido à compressão do ar, a temperatura na câmara se eleva, ocorrendo a combustão de tal modo que atinja o ponto de autoinflamação do combustível. O diesel, quando introduzido na câmara por meio de um injetor, entra em contato com o ar aquecido, sofrendo a combustão. Por fim, o acelerador regulará a quantidade de combustível fornecida pela bomba e, consequentemente, a potência que o motor irá gerar. Portanto, está correta aí a alternativa A, Otto e diesel. Próxima questão, questão de número 51, questão aí de desenho técnico. Observe a figura que apresenta 4 possíveis vistas de corte para uma mesma projeção ortográfica. A vista que representa corretamente o corte indicado está representada na imagem. Alternativa A, 1, B, 2, C, 3 e D, 4. Questão que você consegue resolver aí por eliminação, tá? Observe o seguinte: a vista que representa corretamente o corte indicado está representada na imagem 4, tá? Observe aqui, ó, vamos traçar aqui as linhas de simetria.
E observe o seguinte, ó, aqui nós temos a nervura. E se você se lembrar de desenho técnico, embora a nervura seja uma parte maciça, ela é representada no desenho técnico sem achuras na vista em corte. As achuras da nervura devem ser omitidas, tá? Isso por quê? Porque se você imaginar uma peça inclinada, completamente maciça, com o mesmo formato dessa, tá? E você efetuar o corte, ela vai ter ali as achuras. Aí você imagina se você efetuar também um corte nessa peça na achura, você não consegue distinguir uma da outra, tá? Em uma vista em corte, você não consegue distinguir qual que tem a nervura e qual que não tem a nervura. Por isso as nervuras não são achuradas. E a única alternativa aqui com a sua representação correta é a alternativa, na verdade, é a figura de número 4. Tá? A de número 3 está incorreta porque você pode ver que a parte de baixo ali da peça ele não achurou e essa parte é maciça e deve ser achurada. Por isso, a única alternativa correta é a alternativa D. Está correta aí a imagem de número 4. Questão de número 52, pessoal. É incorreto afirmar que é a primeira lei da termodinâmica. Então ele quer a afirmação que esteja incorreta de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Alternativa A, trata da conservação da energia. B, desconsidera a energia interna ao tratar-se de gases. C, mostra qual a relação do aumento de temperatura da água com a quantidade de calor transferida à água. E D, estabelece que, durante qualquer ciclo percorrido por um sistema, a integral cíclica do calor é proporcional à integral cíclica do trabalho. Vamos lá. Bem, a primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia para os sistemas termodinâmicos. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado, tá? Então, matematicamente, nós temos o seguinte, para a primeira lei da termodinâmica, aonde ΔU, que é a variação da energia interna, é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Bem, a primeira lei também estabelece que, durante um processo cíclico qualquer, percorrido por um sistema, a integral cíclica, né, que é o somatório sobre todo o ciclo do calor, é proporcional à integral cíclica do trabalho. Matematicamente temos a equação abaixo. Inclusive, para algumas situações, a gente, quando ele pede para que nós consigamos determinar ali o trabalho, né, do ciclo, o trabalho realizado por aquele ciclo, nós podemos calcular isso através da área descrita por aquele ciclo. Por isso, né, nós observamos que está correta aí a alternativa, ou melhor, a única que está incorreta, né, que nós devemos marcar, a alternativa B, porque ele fala o seguinte, desconsidera a energia interna, não desconsidera a energia interna ao se tratar de gases, né? Isso não ocorre ali de acordo com a primeira lei da termodinâmica. As demais alternativas, aí, as suas afirmações estão corretas. Por isso que a única afirmação incorreta é a da alternativa B. Próxima questão, questão de número 53, questão aí de transferência de calor, né, mecanismos de transferência de calor, onde ele fala o seguinte, que informe se é verdadeiro, né, colocar V, ou F para falso, o que se afirma sobre os modos de transferência de calor que vamos analisar cada uma separadamente. Aí ele prossegue da seguinte maneira. A sequência correta é alternativa A, VFV, B, FFV, C, FVF e D, VV e F. Vamos para a resolução da questão, pessoal. Analisando aqui a primeira assertiva, ele fala o seguinte, que a transferência de calor por radiação se dá pela radiação da energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não nula, podendo ocorrer para sólidos, líquidos e gases.
Vejamos, relembremos aqui os conceitos sobre radiação. Bem, a radiação é a energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não nula. Ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver transferência de calor. Todos os corpos emitem radiações térmicas que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia. Um exemplo desse processo é o que acontece com a Terra, que mesmo sem estar em contato com o Sol, é aquecida por ele, como podemos ver através da representação abaixo. Por isso é verdadeira a primeira assertiva. Segunda assertiva. A transferência de calor por condução pode ser vista como transferência de energia das partículas menos energéticas para as mais energéticas de uma substância devido a interações entre as partículas. Bem, isso é verdade? É assim que acontece a condução? É da menos energética para a mais energética? Bem, condução é o processo pelo qual o calor se transmite ao longo de um meio material, como o efeito da transmissão de vibração entre as moléculas. As moléculas mais energéticas, ou seja, aquelas que possuem maior temperatura, transmitem energia para as menos energéticas, para menor temperatura. Por isso, é falso a segunda assertiva, ou o que se diz na segunda assertiva. Próxima assertiva. A transferência de calor por convecção abrange dois mecanismos principais, além de transferência de energia devido ao movimento molecular aleatório, a difusão, a energia também é transferida através do movimento global ou macroscópico do fluido. Bem, a convecção somente ocorre em líquidos e gases. Consiste na transferência de calor dentro de um fluido através de movimentos do próprio fluido. O calor ganho na camada mais baixa da atmosfera através da radiação ou condução é mais frequentemente transferido por convecção. A convecção ocorre como consequência de diferenças na densidade do ar. Quando o calor é conduzido da superfície relativamente quente para o ar sobrejacente, este ar torna-se mais quente que o ar vizinho. Ar quente é menos denso que o ar frio, de modo que o ar frio é denso, desce e força o ar mais quente e menos denso a subir. O ar mais frio é então aquecido pela superfície e o processo é repetido. O modo de transferência de calor por convecção abrange dois mecanismos, além da transferência de energia devido ao movimento molecular aleatório de fusão, a energia também é transferida através do movimento global ou macroscópico do fluido, portanto batendo certinho com o que foi citado nessa assertiva, ou seja, verdadeira. Portanto, a sequência correta está de acordo com a alternativa A, verdadeiro, falso e verdadeiro. Próxima questão, mais uma questão de desenho técnico-mecânico. Observe as projeções das imagens. A vista superior correta para as projeções da figura está indicada em alternativa A, 1, B, 2, C, 3 e D, 4. Bem, é interessante aqui você observar o seguinte, tá? Que esse desenho está representado ali no primeiro diedro e temos as representações da vista frontal, vista lateral esquerda e precisamos ter a vista superior, que está correta, alternativa C, né, que ele fala que é justamente a figura 3. Vamos ver o porquê das demais imagens estarem incorretas. Então vamos pegar aqui a imagem de número 1. Ela está incorreta, pois estas linhas aqui que eu marquei de azul devem ser tracejadas, como acontece ali na figura 3, tá? E estas aqui devem ser contínuas. E como você pode verificar, elas foram tracejadas. Aqui deve ser contínua e ele colocou como tracejada. Por isso,
a imagem da figura 1 está incorreta. Já da figura 3, ou melhor, da figura 2 está incorreta. Por quê? Porque estas linhas aqui que eu marquei em verde para vocês, essas linhas devem ser tracejadas. E como você pode verificar, elas são contínuas. E existe algo mais grave ainda. Não sei se você vai conseguir perceber, mas a linha da parte de baixo, ela possui uma largura maior do que a de cima, tá? Então, ela também está incorreta por conta disso. Já a figura 4 está incorreta porque essas linhas aqui, ó, como você pode verificar, elas não existem aqui, tá? Ele colocou ali como tracejadas, mas essas linhas não existem. Por isso, está incorreto. Então estão incorretas a imagem 1, 2 e 4, fazendo com que assim esteja correta a alternativa C. Próxima questão, questão de número 55, onde ele fala o seguinte: observe o gráfico força-alongamento, né, que é bem similar ao gráfico tensão versus deformação. E temos o seguinte: a esse respeito, informe se é verdadeiro, né, V para verdadeiro, ou F para falso, que se afirma. Né? Temos aí as afirmações, vamos analisá-las separadamente, que ele fala o seguinte, que a sequência correta é, alternativa A, V, F, V, F, B, F, V, F, V, C, V, F, F, V, D, F, V, V, F. E vamos agora para a resolução de mais uma questão, dessa vez questão aí de número 55. Bem, então analisando aqui a primeira assertiva, onde ele fala o seguinte, que até o ponto B você tem a conservação do volume. Então vamos ver aqui identificar o ponto B. O ponto B é esse cara aqui, ó. Então até o ponto B, que é o limite de resistência do material, tem-se a conservação, sim, do volume. Por isso está correta aí, ou é verdade, a primeira assertiva. Já na segunda assertiva, ele fala que a força Fmax indica a tensão de escoamento do material, né? A força máxima. Bem, observe o seguinte, que a força máxima, ou Fmax, indica o limite de resistência do material. Quem está indicando o escoamento do material, lembrando que o escoamento é aquela região onde nós temos um aumento da deformação, nesse caso o alongamento, sem que esteja ocorrendo ali o aumento da força, é justamente ali determinado pela região A, né? E não pela força Fmax. A força Fmax vai determinar o limite de resistência desse material. Portanto, é falsa essa afirmação. Já nesta afirmação, na terceira afirmação, ele fala que o ponto A é caracterizado pelo início da estricção. E nós já vimos, né, que não, que o ponto A, como já citei anteriormente, é o início da deformação plástica através do escoamento. Lembrando que a partir ali da região da deformação plástica, uma vez que nós efetuamos o descarregamento da energia, o material não retorna à sua condição inicial. Portanto, também é falsa aí o que se afirma nessa terceira assertiva. Já na última assertiva, ele fala o seguinte, que até atingir a força FA, com o descarregamento da amostra, esta retorna para suas dimensões iniciais. E exatamente, observe que FA corresponde ao limite de proporcionalidade entre a força e o alongamento, ou seja, nesta região, após o descarregamento, a amostra irá retornar à sua dimensão inicial porque ele está inserido dentro da região elástica, ou seja, é verdade. Ou seja, a sequência correta é verdade ou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Alternativa C. Próxima questão. Questão de resistência dos materiais, onde ele diz o seguinte, observe as imagens. Com base nas imagens, é correto afirmar que, quando as duas amostras de seção transversal circular com áreas A1 e A2 em metros quadrados são submetidas à força F em quilonewtons constante, gerando as tensões T1 e T2. Bem, na alternativa A, ele fala o seguinte, T2 é igual a F sobre
3 vezes a área 2. Alternativa B, ele fala que F é igual a área 1 mais a área 2 sobre a tensão 1 mais a tensão 2. Alternativa C, se a 1 ou se a área 1 é igual à área 2 dividido por 2, então a tensão 1 é igual a 2 vezes a tensão 2. Na alternativa dele fala se a área 1 é igual à área 2 dividido por 3, então a tensão 1 é igual à tensão 2 dividido por 3. É o tipo de questão que você não precisa, tá, analisar todas as alternativas. Você pode fazer o seguinte, dá uma olhadinha nas alternativas e pegue uma informação a que menos estiver feia, tá? E é isso que vamos fazer. E vamos trabalhar com esta informação e vamos verificar se é verdade ou se é mentira. Veja como faremos. Então vamos aqui pegar as duas imagens. Observe o seguinte, que elas está sendo aplicada uma mesma carga para ambas as figuras, elas possuem áreas distintas. Então olha só, assumindo, tá, que a área 1 é igual à área 2 dividido por 2. O que isso significa? Que a área 1 é a metade da área 2. Então vamos fazer o seguinte, sabendo que a tensão é a razão entre a força e a área, então teremos o seguinte, que a tensão 1 é o quê? É a força dividida pela área 1. Lembrando que a força é a mesma carga para os dois corpos. Então, a tensão 2 é a força sobre a área 2. Ok, já sabemos disso. Prossigamos aqui com a nossa resolução. Então, olha só a relação que nós temos lá em cima, é que a área 1 é igual à área 2 sobre 2, ok? Vamos substituir então na equação, né? Então, sabendo que a tensão 1 é igual à força sobre a área 1, que é a área 1? A área 2 sobre 2, ou seja, a tensão 1 é igual à força sobre a área 2 sobre 2. Na verdade, o que nós temos aqui é uma divisão entre frações, porque embaixo dessa força, essa força F, existe o número 1. Não podemos nos esquecer disso. Então temos isso aqui, que a tensão 1 é o quê? A força dividido por 1, dividido pela área 2 sobre 2, né? Então temos aí uma divisão entre frações. Temos que fazer o quê? Pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a tensão 1 é F sobre 1 vezes 2 dividido pela área 2. Ou seja, temos que a tensão 1 é igual a 2 vezes a força dividido pela área 2. Logo, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que a tensão 1 é igual a quê? A 2 vezes a tensão 2. Por quê? Porque força sobre área é tensão. E a força sobre a área 2 é a tensão 2. Ou seja, a tensão 1 é igual a 2 vezes a tensão 2. Portanto, está correta aqui a alternativa C, sem mais problemas. E se você tentar trabalhar com qualquer uma das outras equações, você vai encontrar que o valor não bate. Por isso, a alternativa C está correta, tá? É o tipo de questão que a banca às vezes joga para fazer você perder tempo, tá? Aí você já tem que ter um pouquinho de malandragem de concursos, digamos assim, ok? Próxima questão, questão aí de processos de fabricação, questão de número 57, pessoal. Já estamos aqui há quase 2 horas gravando aí para vocês, beleza? Gostaria de, em troca disso, pedir aí o seu like, pois que você ajude aí o crescimento desse canal, beleza? A figura ilustra 3 dos principais processos de conformação mecânica, em que as setas indicam a aplicação das forças envolvidas no processo e suas reações. Então eu queria que você identificasse através das representações a que tipo de processo ele está se referindo. Os processos 1, 2, 3, respectivamente, são corretamente identificados como: alternativa A, trefilação, extrusão, laminação. B, laminação, trefilação, extrusão. C, extrusão, laminação, trefilação. E alternativa D, extrusão, trefilação e laminação. Ok? Galera, então vamos aí ver cada um desses processos para que ao final possamos indicar a alternativa correta. Então, pegando aqui a primeira figura, ele está se referindo ao processo de laminação, que é um processo de transformação mecânica que consiste na redução da seção transversal por compressão do metal
por meio da passagem entre dois cilindros de aço ou ferro fundido com eixos paralelos que giram em torno de si mesmos, ok? Já esta operação aqui, ele está falando sobre a trefilação. E como que nós sabemos disso? Justamente porque a força está indicando que ele está puxando esse fio, tá? A trefilação é uma operação em que a matéria-prima é estirada através de uma matriz em forma de canal convergente, que nós chamamos de fieira ou trefila, por meio de uma força tracionadora, aplicada do lado de saída da matriz. E por último, aqui na terceira imagem, nós temos a representação da extrusão, que é o processo na qual um bloco ou um tarugo de um material é reduzido em uma seção transversal, forçando sua passagem, ou seja, empurrando através do orifício de uma matriz sob alta pressão. Então nós temos laminação, trefilação e extrusão. Por isso está correta a alternativa B. Próxima questão, questão de número 58. Informe se é verdadeiro com V ou F com ou falso com F, né? O que se afirma sobre os aços. Iremos analisar cada uma das assertivas separadamente. E ele diz o seguinte, que a sequência correta é alternativa A, VFVF, B, FVFV, C, VVFF e alternativa D, FFVV. Vamos à resolução da questão, pessoal. Primeira assertiva. Ele diz que os ferros fundidos formam uma classe de ligas ferrosas que possui teores de carbono abaixo de 2,14% em percentual de carbono. É verdade isso? É abaixo disso? Bem, o ferro fundido é uma liga de ferro em mistura eutética com elementos à base de carbono e silício. Forma uma liga metálica de ferro-carbono a partir de 2,11%. Aqui vale uma observação. Alguns autores consideram a divisão ali, né, entre ferro fundido e carbono e aço carbono entre 2,11%. Outros autores consideram 2,14%, tá? Então, mas lembrando que o ferro fundido é acima e não abaixo desse percentual. Abaixo disso nós temos aço carbono e não ferro fundido. Silício entre 1 e 3%, podendo conter outros elementos químicos. Sua diferença para o aço é que este também é uma liga metálica formada essencialmente por ferro carbono, mas com percentual ali entre 0,02 e 2,11%. Os principais ferros fundidos, né, temos aí o ferro fundido branco, cinzento, maleável e também o nodular, que também recebe o nome ali de ferro fundido dúctil. Há outros ferros fundidos, né, mas eles não são usuais, tá? Temos, por exemplo, o ferro fundido pudlado, que não se utiliza mais nos dias de hoje, ok? Depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre esses ferros fundidos. Portanto, é falsa essa afirmativa. Próxima afirmativa, ele fala que os aços baixo carbono, ou seja, com teor baixo de carbono, são endurecidos por tratamentos térmicos com o objetivo de formar martensita e serem trabalhados a quente. Pois bem, a têmpera é o tratamento térmico que é realizado nos aços com um alto teor de carbono, que possui com o objetivo o aumento da dureza da resistência mecânica e também da resistência ao desgaste, porém a ductilidade e também a tenacidade dos aços que são submetidos a têmperas são nulas, tá? Por que nós estamos falando da têmpera? Porque a martensita é formada pela têmpera e a têmpera ela não é aplicada aos aços com baixo teor de carbono, mas com alto teor de carbono. Por quê? Porque o carbono é um dos fatores que influenciam a temperabilidade, que é justamente a propriedade que os materiais têm, que os aços, no caso, possuem ali, de facilmente formar martensita por conta da têmpera. Por isso é falsa a segunda assertiva. Já na terceira assertiva, ele diz o seguinte, que os teores de carbono e silício de ferros fundidos cinzentos variam entre 2,5% e 4%, e 1% e 3%,
respectivamente, que formam flocos de grafita e dão a superfície fraturada, aparência acinzentada, daí o seu nome. Bem, falando então sobre o ferro fundido cinzento, que é uma liga de ferro carbono silício com teor de carbono que gira ali entre 2% e silício presente ali entre 1,20% a 3%. Tá? Então isso pode variar aí dependendo da literatura que você esteja considerando. A quantidade de carbono é de tal ordem que, conjuntamente com o relativamente elevado teor de silício, promove a formação parcial de carbono livre na forma de lamelas ou veios de grafita, e nessas condições o ferro fundido ele vai apresentar fratura com coloração escura, da onde vem aí a sua denominação de ferro fundido cinzento. Por isso, é verdadeiro o que se afirma em tal assertiva. E, para finalizarmos aqui na última assertiva, é dito que os aços inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão em uma variedade de ambientes, especialmente a atmosfera ambiente, onde o seu elemento de liga predominante é o cromo, com uma concentração ao menos, ou seja, pelo menos, de 11%. E nós sabemos que os aços inoxidáveis, sim, eles são altamente resistentes à corrosão, ou seja, à ferrugem, né, grossamente falando, em diversos ambientes, especialmente na atmosfera ambiente. O seu elemento de liga predominante é o cromo, com uma concentração mínima ali de 11%. A resistência à corrosão também pode ser melhorada pela adição de níquel e molibdênio. Por isso, é verdade o que se afirma nessa assertiva, ou seja, a sequência correta é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa D. Vamos então para a nossa penúltima questão aí de processos de fabricação, onde ele diz o seguinte: observe a figura que representa uma ferramenta de usinagem e indica as suas superfícies de arestas e planos. A esse respeito é correto afirmar que a superfície de saída, a aresta principal de corte e a aresta secundária de corte são indicadas na figura como alternativa A, GCH, B, BHC, C, FGB e alternativa D, CFD. Então temos aí uma questão que para você resolver você precisaria fazer a identificação aí justamente das regiões dessa ferramenta de corte, ok? Então vamos agora à resolução dessa questão. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, para resolvermos essa questão, vamos identificar cada um desses pontos, tá? Que ele apresentou aqui na nossa ferramenta. Aqui nós temos a haste. Aqui, B, representa a superfície de saída. Quem é C? C é a nossa aresta lateral de corte, ou também chamada de aresta secundária de corte, que é a aresta de corte cuja cunha de corte corresponde ali, não indica a direção de avanço no plano de trabalho. D é a nossa cunha de corte, se você observar, o D está circulando ali toda essa parte, essa pontinha da ferramenta, é a cunha de corte. E é o ponto de curvatura. F é a superfície secundária de folga. G é a superfície principal de folga. E H é a aresta principal de corte, né? Que é a aresta de corte cuja cunha de corte corresponde ou correspondente indica a direção de avanço no plano de trabalho. Portanto, está correta aí a alternativa B, tá? A superfície de saída é B, a aresta principal de corte é H e a aresta secundária de corte é C, como nós vimos lá na indicação. E vamos agora para a nossa última questão de número 60, questão de mecânica dos fluidos, né? A única questão de mecânica dos fluidos desta prova, onde ele fala o seguinte: sobre propriedades e natureza dos fluidos, é correto afirmar que... Bem, vamos analisar cada uma das alternativas separadamente e aí poderemos indicar a alternativa correta e o porquê das demais alternativas estarem incorretas, ok? Alternativa A.
todo o escoamento em tubos é laminar. Olha, gente, eu sempre falo para vocês bastante cuidado, né, com os advérbios todos, sempre, nunca, jamais, porque normalmente quando se usa esses advérbios em mecânica, né, falando especificamente sobre mecânica, está errada. E é justamente isso, tá? Os escoamentos em tubos eles podem ser laminar, de transição ou transitório, ou turbulentos. Por isso está incorreta a alternativa A. Na alternativa B, ele falou que é impossível ocorrer escoamentos turbulentos em tubos. Olha, tá muito fácil resolver essa questão, né? Porque, bem, é incorreta pela mesma justificativa da alternativa anterior, né? Nós sabemos ali que ocorrem escoamentos laminares de transição e turbulentos em tubos. Por isso está incorreta a alternativa B. Já na alternativa C, ele fala o seguinte, que no escoamento laminar se tem linhas de correntes paralelas entre si, né? Tudo funcionando perfeitamente. Bem, o escoamento laminar, como podemos ver a sua representação logo abaixo, ocorre quando as partículas de um fluido se movimentam ao longo de trajetórias bem definidas, ou seja, correntes paralelas, está tudo bonitinho, né? Como você pode verificar, apresentando lâminas ou camadas, daí o nome laminar, que preservam as suas características durante o escoamento. Nesse tipo de escoamento, a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência, sendo que este escoamento ocorre geralmente a velocidades baixas e em fluidos que apresentem grande viscosidade. Por isso está correta a alternativa C. Na alternativa D, ele falou que no escoamento turbulento, todas as componentes da velocidade são paralelas às linhas de corrente. Bem, o escoamento turbulento ocorre quando as partículas de um fluido não se movimentam ao longo de trajetórias bem definidas, como acontece lá no laminar. Ou seja, as partículas descrevem trajetórias irregulares com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento entre regiões de massa líquida. Este escoamento é comum na água cuja viscosidade é relativamente baixa. Olha o escoamento turbulento aí, a sua configuração. Portanto, está incorreta a alternativa D. E como já visualizamos, está correta aí a alternativa C no escoamento laminar, se tem linhas de correntes paralelas entre si. E por aqui nós finalizamos a resolução completa aí da parte específica da prova de engenharia mecânica da aeronáutica, beleza? Galera, espero aí ter contribuído para os seus estudos. Deixa aqui embaixo o que você achou da resolução desta prova. Lembrando que a resolução completa em PDF está lá no material da aeronáutica, segundo o link da descrição, porque o primeiro é o modo turbo, beleza? Aconselho você também estudar através deste material, beleza? Galera, um forte abraço e até a próxima!